Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, sou professor da Escola Bíblica Dominical. E este vídeo é um podcast onde apresentamos um esboço das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição de forma a facilitar a compreensão do aluno e do professor. Desde já, agradeço a sua atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino em defesa da fé cristã. Por isso, peço a sua ajuda para o crescimento do canal. Caso você ainda não seja um inscrito, esteja nos conhecendo agora, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Também dê o like no gostei, isso é muito importante para nós, para que a plataforma do YouTube recomende o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Postamos vídeos diários da leitura devocional e vídeos com perguntas para testar seus conhecimentos na palavra de Deus. E no final deste vídeo temos uma informação importantíssima para você. Então fique conosco até o final e vamos estudar. Título da lição que comentaremos hoje: Quando a criatura vale mais que o Criador. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura. Segundo objetivo, compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura. E terceiro objetivo, conhecer os tipos de idolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Vamos agora para a leitura bíblica, que é a base do nosso estudo, que encontra-se em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 a 25. Pegue a sua Bíblia favorita e nos acompanhe nesta leitura. Diz assim a palavra do Senhor: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Atenção importante: antropocentrismo é o conjunto de ações e de doutrinas filosóficas que colocam o ser humano no centro de todas as coisas, também chamado de humanismo. Essa herança cultural do movimento histórico, político e social conhecido como Renascença vem se desdobrando desde o século XIV. Pós-verdade se define como aquilo que é relativo ou referente às circunstâncias nas quais os fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião. Significa que a verdade perdeu a importância e o valor. Os fatos e a realidade são desprezados e passam a crer em narrativas. Faremos agora a leitura da introdução da revista. A soberba e a insensatez do homem ímpio
o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em auto-idolatria. O coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Primeiro ponto, o desprezo à verdade. Abordaremos as partes que identificamos como mais relevantes em cada tópico para a formulação do esboço neste ponto. Primeiro tópico, a impiedade e a injustiça. Segundo tópico, a insensatez humana. E terceiro tópico, o culto à criatura. Quais as consequências da irreligiosidade? A irreligiosidade ou a falta de princípios bíblicos na vida do ser humano causa consequências no seu caráter. Vejamos estas consequências. Primeira consequência, impiedade. Indica a falta de consideração apropriada. É uma decisão de se viver como se Deus não existisse. Os filósofos Sócrates e Aristóteles foram condenados à morte, acusados de cometerem impiedade. A Bíblia nos diz, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas capítulo 1, versículo 14 e 15. Segunda consequência, sem retidão. Carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Uma pessoa sem retidão pratica a falsidade, a fraude e a mentira. A Bíblia nos diz, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 2 Pedro capítulo 2, versículo 15. Terceira consequência, iníquo, caracteriza uma pessoa que se opõe à equidade, à justiça, a tudo que é justo e honesto. A Bíblia nos diz o seguinte: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Romanos capítulo 1, versículo 21. E como se define o culto à criatura? O culto à criatura se faz presente quando o homem, em termos gerais, tendo em vista a necessidade de todo ser humano de cultuar. Primeira definição, na ciência, a matéria é colocada acima de Deus, como a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, com o desenvolvimento inicial do universo. A Bíblia nos diz, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Segunda definição, na sociedade, o artista, o atleta, o político ou até líderes religiosos se tornam uma referência de idolatria em afronta ao Criador. A Bíblia nos diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Isaías capítulo 42, versículo 8. Segundo ponto, a revolução do pensamento humano. Abordaremos as partes também que identificamos como mais relevantes em cada tópico para a formulação do esboço neste ponto. Primeiro tópico, renascentismo. Segundo tópico, humanismo. E terceiro tópico, iluminismo e pós-modernismo. Qual a origem do pensamento humano? Primeira origem, renascentismo. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo. Tudo devia ter uma explicação racional. Desta forma, Deus, sendo espiritual, não havendo uma explicação racional, Deus então não existe. Segunda origem, humanismo. O movimento humanista trata a ética e a moral com base no homem, nas suas próprias verdades e na prática delas. Assim, a criatura passa a ser a base de todos os valores e não o Criador. Terceira origem, iluminismo. Este movimento rejeita a tradição,
busca resposta na própria razão. Entendem que o homem é senhor do seu próprio destino. Portanto, desprezam a doutrina do pecado, o sacrifício de Cristo, e a igreja torna-se uma instituição dispensável. E quarta origem, pós-modernidade ou modernidade líquida. Neste movimento prevalece o individualismo, cada pessoa em busca de seus prazeres e satisfações individuais, devendo viver o agora, onde valores absolutos tornam-se relativos, onde os ensinos bíblicos serviram a uma época, não servindo para o tempo presente. E quais os desdobramentos causados em nossa cultura? Primeiro, a relativização dos valores divinos. O relativismo é a ausência de definições sobre valores objetivos e universais. É a negação de que existe uma verdade para todos. O certo e o errado tornam-se conceitos vagos que variam de pessoa para pessoa. Portanto, não existe uma verdade. O pecado é relativo. A Bíblia nos diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Segundo, racionalização. Prioridade à razão como faculdade de conhecimento associado aos sentidos, onde a salvação através do sacrifício de Cristo, regeneração espiritual do ser humano, colidem com a razão. Terceiro, ceticismo é um estado de quem duvida de tudo, de quem é descrente. O indivíduo cético caracteriza-se por ter predisposição constante para a dúvida, colocando em dúvida a existência de Deus, o nascimento espiritual de Jesus, a eternidade e a salvação. A Bíblia nos diz, disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu, e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João, capítulo 20, versículo 25 a 29. Terceiro e último ponto, tipos de auto-idolatria. Também abordaremos as partes que identificamos como mais relevantes no estudo em cada tópico para a formulação do esboço neste ponto. Primeiro tópico, a idolatria da autoimagem, idolatria no coração e idolatria sexual. Quais os tipos de autoidolatria? Quando a criatura passa a valer mais que o Criador, começa a coexistir a autoidolatria. O ser humano passa a idolatrar a si mesmo. Vejamos então os tipos. Primeiro tipo, egocentrismo. O egocentrismo consiste em uma exaltação excessiva da própria personalidade. O indivíduo não consegue demonstrar empatia, não consegue se colocar no lugar do próximo. A Bíblia nos diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Êxodo, capítulo 20, do verso 3 a 5. Segundo tipo, idolatria cardíaca, descrito como enganoso e perverso, pois do coração saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Deus condena a adoração de ídolos no coração. A Bíblia nos diz, filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles?
Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Terceiro tipo, idolatria sexual. É o culto ao corpo a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia, falha nos impulsos sexuais, associado à sensualidade, imoralidade e libertinagem. A Bíblia nos diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Quais as defesas bíblicas desses males? Primeira defesa, a primazia deve ser de Cristo. O Senhor deve estar acima de todas as coisas em nossa vida. Foi Cristo que nos salvou. Somos criaturas de Deus, portanto não estamos acima do nosso Criador. A Bíblia nos diz, é necessário que Ele cresça e eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. Segunda defesa, guardar a palavra de Deus. Devemos guardar a palavra de Deus, meditando nela diariamente. A Bíblia nos diz o seguinte, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo capítulo 119, versículo 11. Terceira defesa, viver no Espírito. Viver segundo o Espírito é sujeitar os desejos da nossa natureza carnal ao direcionamento do Espírito Santo e da palavra de Deus. A Bíblia nos diz, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Conclusão da lição. A corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima de seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Para você que nos acompanha, mas não possui a revista da Escola Dominical, deixamos um link na descrição deste vídeo e também na aba Comunidade do canal para você baixar de graça a lição deste tema. É um presente nosso para você, inteiramente de graça, que vai te ajudar ainda mais nos seus estudos. Então aproveite esta oportunidade, é de graça. Mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se em nosso canal se você está nos conhecendo agora e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, onde comentaremos a lição de número 5 desse terceiro trimestre, com o título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno.